Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos saúda é seu irmão em Cristo, né? Irmão Antônio Carlos. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Eu estou muito feliz com Deus, né? Hoje eu vou estar participando desse quadro de experiências com Deus, né? Esse quadro da nossa irmã Marisa, né? Que sentiu no coração de estar fazendo esse quadro. E ela me perguntou, você tem alguma experiência para estar relatando? Eu falei, sim, tem uma experiência com Deus, né? Algumas experiências que o Senhor nos concedeu pela misericórdia do Senhor, né, irmão? E é maravilhoso ter experiências com Deus. E eu tive uma experiência, eu vou estar relatando uma experiência maravilhosa que eu tive com o Senhor. Mas antes de eu relatar essa experiência, eu quero estar deixando aqui uma palavra para o seu coração, né? Louvado seja Deus, que se encontra aqui no livro de Atos, capítulo 10, né? Louvado seja Deus, eu vou estar lendo alguns versículos do capítulo 10, que diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de um temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Até aqui, tá, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa linda, né? Glória a Deus, né? Coisa maravilhosa é quando nós podemos ter um contato, louvado seja Deus, com a pessoa de Deus, né? Através de uma visão, através de uma revelação, através de uma experiência, algo maravilhoso. E essa palavra vem falando, vem citando que Cornélio, ele passou por este momento, né? Ele ali teve uma experiência com Deus, né? Homens da Bíblia tiveram várias experiências com Deus. Homens e mulheres de Deus, até mesmo nos dias atuais, eles têm experiências com o Senhor. Até o ímpio, irmão, às vezes pode ter uma experiência com Deus. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como esse quadro é um quadro de experiência, né? E eu senti de Deus deixar essa palavra para o seu coração. Irmão, porque hoje em dia, louvado seja Deus, é muito difícil, né? É muito difícil você ver coisas que aconteciam, às vezes aconteciam muito no passado, hoje acontece com menos frequência. Mas se você tiver fé, irmão, Deus ele é poderoso, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há variação de mudança no Senhor. Nós mudamos, né? Eu mudo, nós mudamos. A igreja mudou, mas Jesus ele não muda. Jesus ele permanece fiel. Amém? Irmãos, Cornélio ali, ele tinha uma vida separada, ele tinha uma vida entregue ao Senhor. E certa feita Deus o visitou através de uma visão, através de um anjo, para levar uma mensagem para ele. Louvado seja Deus. Dizendo que Deus estava aprovando, que Deus estava agradando da atitude daquele homem, né, irmão? Louvado seja Deus. Às vezes Cornélio era mal visto por A, por B, por C, naquela corte, né? Mas Cornélio ali, por Deus, ele estava sendo bem visto. Ele estava sendo, louvado seja Deus, aprovado pelo Senhor. Amém? Nós precisamos ser aprovados por Deus. Amém, meus irmãos? E eu quero deixar aqui uma experiência bem breve, uma experiência que eu tive com o Senhor Jesus. Essa experiência já faz algum tempo, né? Mas eu tive essa experiência, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha pouco tempo de convertido, tinha alguns anos de convertido, uns 2 ou 3 anos de convertido. E na minha casa, né, irmão, a gente às vezes passa muita batalha espiritual, que a gente faz uma visita, ora por alguém, aquela guerra vem travada em cima de nós. Então ele passava umas batalhas espirituais. E na época eu tinha um grupo de irmãs de outro ministério, não era nem do ministério onde que eu congregava. E esse grupo de irmãs, irmão, elas iam ali na casa de uma irmã. E eu senti de Deus de chamar aquelas irmãs para orar na minha casa. E eu chamei elas e elas decidiram fazer uma campanha de jejum, consagração na minha casa na época.
E ali, irmão, começaram a orar, né? E ali na época, irmão, o Senhor, ele usava aquelas irmãs poderosamente nas revelações, né? Onde aquelas irmãs, na época eu estava endividado, tinha uma dívida grande, que eu não conseguia pagar aquela dívida. E Deus usou aquela irmã, uma das irmãs, falou, irmão, o irmão tem uma dívida que o irmão não sabe nem como que vai pagar essa dívida. E na época eu passava muita luta, né, irmão? E ali eu falei, meu Deus, é verdade. Deus revelou aquela revelação, falou naquele profundo através do vaso de Deus. E ali ela falou, mas Deus vai te dar condição, irmão, para você pagar essa dívida. Deus vai te dar condição. E eu recebi aquela palavra no meu coração, guardei aquela palavra. E aquelas mulheres ali de boa vontade, né, fazer as consagrações, entregar os jejuns ali. E isso dava mais força espiritual para mim. Apesar de eu não entender muito bem, né, a questão espiritual, mas me dava força, né? Dava força para eu prosseguir. E ali, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Uma tarde daquelas, porque depois que elas iam embora, eu continuava em oração, consagrando, orando a Deus, né, ali buscando o Senhor, ouvindo as pregações, louvando a Deus. Uma certa feita durante uma tarde, irmão, foi tão forte, né? Tudo que aconteceu no Santo Jejum. Quando chegou a tarde, foi tão forte, foi tão tremendo, que eu estava na tarde adorando, ouvi uma forte pregação. E depois que eu ouvi a pregação, né, ali em casa mesmo, ouvindo, né, em áudio, depois que eu ouvi aquela pregação, eu ouvi um louvor, eu estava na sala da minha casa, irmãos, e diante do Espírito Santo, eu vi cair assim um pó de ouro assim do meu lado assim, e começou a cair aquele pó de ouro como um chuvisco de pó de ouro, e eu fiquei com aquela experiência, e eu fiquei me perguntando, né, eu pensando, com medo de ser coisa da minha cabeça, e falando, meu Deus, será? E ficava pensando, meu Deus, que maravilha, eu não sabia com quem compartilhar naquela época, eu não entendia muito das coisas espirituais, e não tinha muito com quem compartilhar essa experiência. E ali eu fiquei maravilhado com aquela experiência. Deus já estava começando a me mostrar, né, certas coisas das maravilhas de Deus e eu não estava compreendendo, né, irmão? E ali caiu aquele pó de ouro e eu fiquei maravilhado com o Senhor. Então, irmãos, e aí, irmãos, com a graça de Deus, depois de um tempo que eu tive essa experiência, o Senhor, ele me deu vitória, né? Passou-se um bom tempo, né? Mas o Senhor me deu condições mesmo, abriu uma porta de vitória, né, um tempo depois, e conseguiu me abençoar. O Senhor me abençoou e eu consegui pagar as dívidas, eu consegui sanar as dívidas, né, graças a Deus, né, para a honra e glória do Senhor. E naquela mesma semana, irmãos, louvado seja Deus, naquele mesmo período, eu não sei se era na mesma semana, ou naquela quinzena, ou naquele mês, mas eu lembro que era naquele período ali, do tempo das consagrações, né, em tudo Deus ele palestrava, né? Não, melhor dizendo, né? O Senhor, um dia pela manhã eu tinha acordado e parecia que eu estava sonhando, mas não era um sonho, era uma visão. E nessa visão eu via uma aranha em cima do sofá. Aquela aranha estava em cima do meu sofá, na sala da minha casa. E eu acordei com aquele sonho, mas aquele sonho para mim é um sonho muito real, né? A visão é um sonho muito real. E eu naquela visão daquela aranha em cima do sofá, eu não entendi aquilo, mas aquilo era Deus me mostrando algo, irmãos. E ali, quando eu cheguei ali no decorrer do dia, que eu fui olhar no sofá, embaixo do sofá tinha uma aranha mesmo. Aí eu lembrei do sonho que eu tive, né, pela manhã. Então, ou seja, Deus, ele mostra, Deus, ele revela coisas em sonho, né? Que a Bíblia diz que Deus revelou para José em sonho, Deus revelou para José, né? José, esposo de Maria, né? Porque o rei Herodes queria matar as crianças. Então Deus, ele fala com os homens através de sonhos e visões. Então ali o Senhor, ele falou comigo, né, através de sonho. Naquele dia também foi uma forte experiência, mas eu ainda não entendia muito bem e fiquei ligando aquilo, né?
Falei, meu Deus, eu sonhei que a aranha estava em cima do sofá e no decorrer do dia eu achei a aranha embaixo do sofá. Então foi uma experiência assim tremenda também que eu tive com o Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos, né? E quero deixar essa experiência para cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. E tem muito mais experiência, tá, irmãos? Tem outras experiências que eu vou contar, tem experiência da minha esposa, tem experiência dos meninos, e vão ser muitas experiências para a glória de Deus, para a gente poder compartilhar, né? Não para a nossa glória, mas para a exaltação do nome do Senhor, né, irmão? Porque nós somos pó e cinza, grande é o Senhor, quem opera é Deus, é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né, irmão? E quando a gente compartilha a experiência para edificar a fé dos irmãos, né, e também nos trazer a lembrança, a fidelidade do Senhor, amém? Então até aqui eu agradeço os irmãos, em nome do Senhor Jesus.